Boa tarde a todos e bem-vindos ao call de resultados do último trimestre da PRIO. Eu sou José Gustavo, gerente de relações com investidores e serei anfitrião desse evento. For those who want to follow us in English, we have an interpreter for simultaneous translation through the sound channel icon on the bottom of your Zoom screen. A translated presentation is available on our Investor Relations website. A apresentação e os comentários de resultados será realizada pelo nosso CEO, Roberto Monteiro, nosso CFO, Milton Rangel, e nosso COO, Francisco Francilmar. Após a apresentação, estarão disponíveis para a sessão de perguntas e respostas. Nesse momento, todos estão conectados como ouvintes. Para realizar perguntas, podem enviar por escrito via o recurso Q&A ou usar o botão de levantar mão para fazer perguntas ao vivo. Esse evento está sendo gravado e será divulgado no nosso site de RI. Esta apresentação contém informações baseadas em estimativas futuras e projeções baseadas em premissas adotadas pela companhia que podem vir a mudar e, portanto, não devem ser tomadas como fatos ou usadas como base para projeções financeiras além dos planos que a companhia expressa. Gostaria agora de passar a palavra ao Roberto Monteiro, nosso CEO. Boa tarde, bem-vindos ao call de resultados do quarto trimestre de 2024 da PRIO. Esse call de resultados a gente vai focar um pouco no quarto trimestre de 2024 e também no ano como um todo, né? Foi um ano desafiador, foi um ano de muito ajuste, né, na PRIO, mas também foi um ano de algumas vitórias significativas. Nós vamos passar aqui e vamos elencar um a um. Eu vou começar falando da produção, que foi talvez o nosso maior desafio, né? Porque dentro da produção especificamente nós tivemos bastante desafio com relação à eficiência operacional do campo de Albacora ao longo do ano, né? E também, ainda falando de produção, nós tivemos um atraso significativo com relação ao licenciamento ambiental de um projeto muito importante para a companhia, que é o projeto de Wahoo. É um projeto que vai agregar 40 mil barris de óleo à companhia, então perto de 40% de aumento, né? Um crescimento orgânico, um projeto que já está pronto para ser implementado, mas que infelizmente nós não conseguimos iniciar a implementação no ano passado em função do licenciamento ambiental. Então esse foi o principal foco assim, de trabalho na PRIO durante o ano inteiro, né? E por isso bastante desafiador. Além dessa questão de Wahoo, que ficou travado, vamos dizer assim, no IBAMA, nós também tivemos alguns poços de tubarão-martelo que nós não recebemos autorização para fazer o trabalho, eles falharam ao longo do ano passado, nós não recebemos a autorização para fazer o trabalho, então também entrou dentro dessa mesma história de IBAMA, de licenciamento ambiental e assim por diante. As coisas estão melhorando, nós agora em fevereiro já conseguimos a licença para iniciar a perfuração do campo de Wahoo, então as coisas estão se revertendo, mas infelizmente o ano de 2024 ficou aquém das nossas expectativas, em grande parte por causa disso. Bom, e nós tivemos as coisas positivas do ano, né? Nós tivemos algumas coisas muito interessantes. A primeira delas foi o campo de Peregrino, que nós compramos em dezembro, 40% do campo, uma fatia que era de uma companhia chinesa chamada Sinochem. Eles fizeram um processo de venda, nós conseguimos comprar então 40% desse campo e hoje nós somos sócios do campo de Peregrino, que produz perto de 100 mil barris por dia, é operado pela Equinor. Nós temos 40% disso, então em dezembro nós agregamos 40 mil barris de óleo à nossa produção. Nós também tivemos uma decisão favorável à PRIO com relação ao projeto de Wahoo. Nós tínhamos um pouco mais de 60% de participação nesse campo e existia uma arbitragem que acontecia entre um sócio e a PRIO, exatamente com relação a esse percentual de 30 e poucos por cento do campo. Nós tivemos uma decisão favorável à PRIO, então quando esse projeto vier a produzir, a totalidade da reserva, a totalidade da produção, ela vai ser consolidada para a PetroRio, para a PRIO. Tá? Então foi uma decisão interessante. Junto com isso também, né, além disso, né, nós recompramos 160 milhões de ações ao longo do ano. Nós fizemos a publicação do nosso relatório anual de sustentabilidade, fizemos a terceira edição do Reação Offshore, um programa de entrada
de técnicos para as nossas plataformas offshore. E, bom, o resultado em si financeiro, que nós chegamos a uma receita de 2 bilhões de dólares, tivemos um EBITDA de 1 bilhão e 600 e um lucro líquido de 1,7 bilhão. A questão do lucro líquido, ele teve vamos dizer assim, um ganho extraordinário dentro desse lucro líquido, que foi a transferência das nossas operações para a Domo, né? E aí, quando a gente faz essa transferência para a Domo, a gente ativa créditos fiscais que estavam ali adormecidos, e aí então, com isso, nós tivemos um ganho de quase 1 bilhão de dólares só por essa ativação de créditos fiscais. Um último ponto também que foi muito interessante no ano, né, que essas duas transações, essa transação de Peregrino somado à questão de Wahoo, fizeram com que a gente conseguisse, mesmo nesse ano mais difícil, aumentar as nossas reservas em quase 30%. Nós aumentamos em 28% mais ou menos. O Francimar vai detalhar um pouquinho mais à frente. Bom, eu vou passar aqui para o próximo slide para mostrar alguns outros indicadores importantes também ao longo do ano. Então, o primeiro deles aqui é o lifting cost. Se a gente olhar, o ano de 2024 foi um ano pior do que o ano de 2023 com relação ao lifting cost. E se a gente olhar o quarto trimestre, foi o pior dentro do ano, né? Então, para falar um pouquinho do ano, do lifting cost ao longo do ano, você tem duas coisas aqui. Nós tivemos um declínio natural da produção, né? E nós não conseguimos colocar nenhum projeto em cima. O lifting cost é uma função do nosso custo operacional que permanece praticamente fixo, dividido pela produção, né? Então, quanto maior a sua produção, menor o seu lifting cost. Como a gente não conseguiu colocar nenhum projeto novo no ano passado e também tivemos dificuldade para até recolocar postos para produzir por conta do licenciamento do IBAMA e assim por diante, a nossa base de produção diminuiu para o mesmo custo, e aí fez com que o nosso lifting cost tivesse um aumento devido a essa base de produção que está um pouco menor, em que pese que os nossos custos são bastante fixos, né? E quando a gente olha no último trimestre, o campo de Peregrino especificamente passou a ser consolidado em dezembro, e o campo de Peregrino, ele hoje opera num lifting cost bem superior à nossa média, né? Hoje eu diria que a média da PRIO está abaixo de 10, com certeza, eu diria 9 alguma coisa, entre 8 e 9, né? Mas o campo de Peregrino opera a números mais perto aí de 17, 18 dólares o barril. Então, quando ele entra consolidando dentro da nossa base de custos da PRIO, faz com que a totalidade da companhia passe para alguma coisa perto de 11, 12 dólares o barril. A gente vê aqui no quarto TRI de 24, 11,1 dólares o barril. Tá? Então essa é a explicação do lifting cost. É claro que agora, com o projeto de Wahoo entrando em funcionamento ao longo desse ano, a gente já iniciou a campanha de perfuração e a gente acha que tem uma grande probabilidade de conseguir chegar a primeiro óleo ainda dentro desse ano. Claro que esse lifting cost vai cair, porque aí nós passamos a produzir muito mais petróleo dentro dessa mesma base de custos. Tá? Produção a gente já falou, o caixa mesmo depois da transação com a Sinochem, nós continuamos com uma posição de caixa muito sólida, quase 650 milhões de dólares de caixa, 646 milhões de dólares de caixa. Isso já é depois do pagamento dos 40% de Peregrino. E o nosso endividamento, ele subiu de quase 1 bilhão de dólares para 2 bilhões e meio de dólares. E aí isso é exatamente vamos dizer assim, o aumento dessa alavancagem é exatamente a compra do campo, né? Então hoje nós estamos aqui em 1,2 vezes dívida líquida EBITDA. Claro que esse campo já entrou trazendo EBITDA também, agregando EBITDA para dentro da companhia, mas ainda assim o nosso indicador foi para 1,2 vezes, totalmente controlado, totalmente saudável, nada a dizer aqui. E é um processo natural. Sempre depois dos M&As a gente tem um aumento na nossa dívida líquida e depois, paulatinamente, isso vai se reduzindo. Quando a gente olha ali
em primeiro TRI de 23, nós compramos o Albacora, é a mesma coisa, a gente chegou a 1.1 e aí no final de 2024 já estávamos em 0.5, agora compramos o Peregrino, fomos para 1.2 e esse negócio vai começar a se desalavancar. É o ciclo normal, é o ciclo natural que acontece com a compra de todos os ativos. Bom, eu vou parar aqui, vou passar para o Francilmar, ele vai falar um pouquinho das nossas operações, o Milton vai falar da área financeira e eu volto para falar de sustentabilidade e próximos passos. Muito obrigado, Francilmar. Olá a todos, obrigado Roberto. Vamos seguir aqui do slide número 5, a parte do desempenho dos ativos. Fazer uma atualização aqui do trimestre, né, fechando o ano de 2024. Foi um trimestre aí que a gente teve acompanhamento aí do declínio natural dos campos. A gente não tinha conseguido ainda voltar com o ritmo de perfuração, né, implementando o desenvolvimento e produção da companhia, quando a gente viu declínio em todos os campos e alguns problemas de eficiência operacional acabou impactando um pouco a produção em boa parte deles. Né? E aí a gente vê um pouco aí a entrada já do campo de Peregrino, a gente vai detalhar um pouco mais à frente, vamos avançar aqui no slide número 6, vamos dar um pouco mais de coisa de detalhe, é aquele slide bem tradicional, é um mantra que a gente tem da companhia, focado todo dia em melhorar o lifting cost. Assim, depois de muito tempo a gente com valores sempre descendentes, conseguindo controlar muito bem, agora a gente vê uma pressão mais de subida e isso vem muito em função da limitação que a gente teve de colocar o nosso plano de desenvolvimento, né, de não poder perfurar. A gente está desde setembro de 2023 sem colocar nenhum poço novo e aí a gente vem convivendo com o declínio do campo, alguns mais acentuados que outros e alguma coisa assim de custo inflacionário, mas isso é bem mais controlado, mas realmente o que pesa aqui é o declínio do campo, a menor produção. E quando você faz a relação aí, então a gente tem um lifting cost maior e também tem uma influência grande aqui da entrada do campo de Peregrino, que entrou aí no finalzinho do ano, é grande, mas limitado ao período que ele ficou, devido à característica lá específica do campo, apesar de ser muito similar ao campo de polvo e tubarão, pela lâmina d'água e o sistema de produção, mas devido à característica do óleo, ser um óleo mais pesado, um API mais baixo, ele tem um custo de produção um pouco maior, que acaba na conta de chegada puxando um pouco o nosso lifting cost para baixo. Mas ainda assim tem foco e tem muito espaço para a gente trabalhar nos próximos meses, próximos trimestres à frente, para a gente voltar a trabalhar esse lifting cost para baixar. Avançando aqui para o slide número 7, o campo de Frade foi um trimestre de recuperação. A gente continua ainda com algum outro problema, né, da produção, no caso da DP3, a gente tem pedidos para voltar a fazer intervenções nesse poço e aí tentar recuperar, mas enquanto a fila não anda, né, no processo de anuência, licenciamento ambiental, a gente vem enfrentando o declínio do campo, o declínio de produção, né, características naturais do reservatório, um pouco mais acentuado do que a gente esperava, são características naturais, acontece. Do ponto de vista de eficiência operacional, a gente teve uma recuperação do quarto trimestre em relação ao terceiro trimestre, temos eficiência aí voltando para um patamar que a gente trabalha para ter no ativo, Frade chegando a quase 100%, então isso é bom, né, depois da pancada que a gente tomou no terceiro trimestre, com aquele problema de integridade, que teve a parada do campo aí por alguns dias, então foi bem. E aí o plano futuro para o campo é continuar investindo muito na manutenção, na eficiência do campo, na integridade, na segurança, para se preparar para a entrada de Wahoo e depois seguir com um projeto aí de trabalhar em aumento de produção de Frade. Seguindo para o slide seguinte, número 8, a gente vai dar uma atualização sobre o campo de tubarão em polvo, né, o Cluster Sul. A gente teve a eficiência muito afetada pela parada de produção dos poços de tubarão martelo, que são poços de grande produção. Então a gente teve ali no meio do ano, finalzinho, entre final do segundo TRI e início do terceiro TRI, as falhas das BCS, que foi quase sequencial. A gente falhou o 8, depois o 4 e o 10. Conseguimos aí, em agosto mais ou menos, voltar a fazer intervenção, recebemos anuência lá mais ou menos no final de agosto, a gente conseguiu recuperar um poço, mas 2 e tem uma produção alta e impacta tanto a produção
como o consumo de diesel, porque a gente perde a produção associada de gás, e isso acaba afetando tudo. Quando a gente vê aqui os 75% aqui no final do ano, ele é produção potencial de todo o campo, né? Menos esses 2 postos que estão fora, versus o real. Então, o impacto real do campo é isso. Do ponto de vista de unidade de produção, tanto a plataforma como a FPSO estão performando muito bem. Os custos estão controlados, né, com exceção do aumento do diesel. Então, é uma coisa temporal, pontuada somente pela questão da falha desses postos. O plano é a gente receber anuência, como a gente liberou na frente aqui a licença de Wahoo, o órgão está trabalhando na avaliação desse pleito, então a gente espera muito em breve receber um sinal verde para seguir com essas intervenções e voltar à produção e aí dar um respiro no ativo. Então não dá para cravar data, mas a gente espera que nos próximos meses a gente esteja trabalhando nos workovers desses postos. Seguindo avante para o slide número 9, o campo de Albacora Leste, vamos aqui dar um pouco mais de atualização desse campo. O terceiro trimestre e o quarto trimestre foram trimestres mais difíceis no campo. A gente vem num movimento de trabalhando forte para recuperar os grandes equipamentos que degradaram nos últimos anos, principalmente no sistema de geração de energia, nas turbinas que geram energia lá, assim como o sistema de compressão. Sofreram muito. A gente já vinha fazendo grandes reparos de máquinas fora, né? A gente tinha tirado alguns equipamentos para fazer uma reforma geral em oficinas em terra, fabricante ou empresas de capacitação comprovada. E aí, enquanto estava voltando, as máquinas que estavam lá, que já trabalhavam há muito tempo, foram caindo, foram degradando. E aí isso acabou mordendo muito o terceiro TRI e o quarto TRI ainda. E ainda agora a gente está convivendo um pouco com isso. O sistema de geração de energia a gente resolveu, a gente trocou 2 turbinas aí no finalzinho do ano, para o início do ano. Então em janeiro a gente colocou, hoje a gente está equilibrado com turbinas, a gente tem 3 sistemas, então tem uma redundância boa que consegue dar uma confiabilidade, dar uma resistência e aí nos trazer nossa meta, né, o que a gente corre atrás, que é uma estabilidade, que vai nos dar a eficiência que a gente tanto quer. Mas ainda assim sofremos também, além de turbina, né, nesse finalzinho do ano, também com compressão, né, quedas nos compressores, quebrava, voltava. Isso ainda é um trabalho que está em andamento, a gente não conseguiu resolver 100%, estamos em vias finais, né, acredito que nos próximos meses aí a gente consegue colocar em pé uma estrutura minimamente de suporte, resolver definitivamente. A gente espera mais alguns meses, porque está sendo reformado um outro compressor, uns novos que a gente comprou, 2 compressores só vão chegar mais para o final do ano, então a meta aqui é levar essa eficiência com esse sistema de compressão e as turbinas para um patamar melhor. Tem um grande esforço da companhia, né, colocando muito foco, muita gente, muita energia para recuperar esse ativo. E vamos continuar nisso. Acredito que o ano de 2025 é o ano de virada do campo de Albacora Leste. Está toda a companhia muito focada e dedicada para isso, né? Seguindo avante aqui para o slide número 10, vamos falar um pouco do caçula aqui de ativos da companhia. O campo de Peregrino foi o campo que a gente adquiriu 40% no finalzinho do ano passado de participação. E esse ativo agora a gente atua como não operado, mas está aqui, é uma atuação não operado, mas que tem muita sinergia, muita similaridade com ativos que a gente já tem. Então a gente começou um processo muito forte de integração e de compartilhamento de informação e de troca, né, buscando a melhoria para ambos os lados. É realmente um jogo de ganha-ganha aqui. A gente entra na parceria para somar com o operador. Está sendo um trabalho bom nesse início todo e a gente tem grandes expectativas de conseguir capturar muita sinergia, de ajudar muito, de aprender muito, e assim a gente vai seguir. Tem um ano de uma campanha grande de perfuração ainda na plataforma C, da região mais nova, desenvolvimento do campo. Tem um grande trabalho sendo feito de manutenção em busca de melhorar a integridade dos ativos, tanto da FSO como de uma plataforma também, que já está acontecendo. A gente está entrando para
para aprender e ajudar muito no ativo. Então é isso, o Peregrino tem muita coisa para frente. Seguindo à frente aqui no slide número 11, uma atualização do campo de Wahoo. Eu acho que é a grande atualização que a gente tem nesse trimestre. Associado com o Peregrino, a gente vem com um passo importante, um marco muito importante para a companhia. Finalmente, agora no final de fevereiro, aqui a gente recebeu a licença de perfuração, então finalmente estamos avançando aqui até nessas atualizações e mudança desse slide. Iniciamos essa perfuração efetivamente essa semana, dia 12, a gente teve o spud date, que é o início efetivo da perfuração. E aí vai seguir esse cronograma agora de perfuração, são 4 poços produtores, depois 2 poços injetores. Esses poços produtores são poços, de pré-sal de um prazo longo, a gente vai ver aí como é que vai ficar esse cronograma, mas algo entrou entre 70 a 90 dias, a gente mirando aí os 80, para a conclusão de cada poço, vai tomar aí o ano inteiro, mais um pouco, para a gente fazer isso tudo. Paralelo a isso, a gente está com um trabalho muito forte de adequação no FPSO Frade, então todas as obras ali para receber o óleo vindo, mas todo o sistema de controle, todo o sistema de medição e de controle de produção está sendo feito agora. A gente vai estar 100% pronto nos próximos meses. E próximos passos é o processo de licenciamento ambiental do sistema de instalação, todo o sistema submarino, de escoamento, de equipamentos. Eles vão ser lançados, está tudo programado para isso, está todos os recursos preparados tão logo sai a instalação, tão logo sai a licença de instalação. Para esses recursos, todos os materiais estão praticamente prontos ali, só o que a gente está segurando é só para casar realmente o cronograma, não tem nenhum gargalo quanto a isso. Para recursos de barco, a gente tem os barcos, tanto de flexíveis, já estão disponíveis, a gente está usando em outras coisas e tal, mas outros para acionar. E a parte de rígido, a gente, devido a todo esse tempo atrás, a gente conseguiu se posicionar. Hoje a gente tem condições de acionar barcos de rígido, de janelas diferentes, aguardando a licença. A gente está trabalhando muito forte para, tão logo a licença saia, a gente vai cravar uma data exatamente. Hoje, eu diria que todo o esforço da companhia é ter munição, é ter opções para a gente entregar isso ainda esse ano, esse sonhado óleo, primeiro óleo de Wahoo. Bom, aqui no slide 12 eu vou fazer uma atualização sobre a certificação de reserva. A gente soltou aí a atualização da nossa certificação de reserva. Eu vou fazer uma atualização rápida aqui para vocês. A gente começou o ano aí com 24, a gente consumiu a produção, conforme a produção um pouco abaixo do que a gente tinha proposto ao longo do ano. Somando aqui a produção que houve em Frade, em Tubarão Martelo, Polvo e Albacora Leste, a gente chegou aí aos 508 milhões de reserva. E o que foi que aconteceu de atualização nesse ano? A gente teve para Frade, apesar de uma produção menor do que a gente teve um declínio natural do campo maior do que estava programado. Então isso a gente teve uma mordida de 4 milhões de barris a menos, Então a gente perdeu 4 milhões de barris em Frade, mas em compensação de todo o estudo que está sendo feito em Frade, a gente já tem, digamos assim, aprovado ou programado fazer um poço em fio, ou seja, um poço dentro do reservatório já ali conhecido, que vai acrescenta um pouco aí de 12 milhões. Tem vários outros que estão em estudos, mas um pelo menos aqui já entrou, todo o fruto do trabalho das fases de desenvolvimento de Frade, eles vão dar fruto de novas regiões. Isso aqui é o que já foi aprovado. Aqui a gente está só vendo um P puro, Antes a gente tinha uma visão de um P e um C para Frade, porque tinha o Wahoo, então agora a gente voltou à forma tradicional de ver isso aqui. Os 1Cs que estavam mapeados continuam como C, que é Maracanã. 1C é contingente, Contingente a gente aguarda alguns estudos, alguns dados para a gente comprovar e colocar para produção. Então, tanto o ADP6 como o Maracanã, que acho que muitos de vocês viam isso, estava mapeado, continua no plano. A gente vai seguir com eles, em momento oportuno a gente coloca em execução e aí deve virar. Mas é isso para Frade. O delta disso deu um acréscimo de 8,8, então a gente subiu um pouquinho em Frade. A parte de Wahoo é basicamente o resultado que a gente teve no processo com o IBV. Então entrou aqui a parte da reserva agora para 100% de Wahoo, então aumentou esse 42,9, praticamente 43. Na parte de Polvo e Tubarão, a gente tem um aumentozinho aqui, quer dizer, está mantido a parte de poço que a gente estava programado, de um poço produtor no ano, do outro. Teve um deltazinho leve aqui afetado um pouco sobre
questão de custo lá no final da vida, mas é basicamente 0 a 0. Em Albacora Leste, a gente teve um efeito positivo, apesar da eficiência mais baixa, os reservatórios, quando a gente avalia os reservatórios, tiveram uma performance positiva. O declínio foi menor do que o esperado. Logo, né, quando a gente faz a extensão geral, teve um leve incremento aqui na reserva total do campo. E Peregrino foi a entrada, né, no final desse processo todo. Então tudo isso aqui nos levou a uma reserva de 687, aí, quase 688 milhões de barris. Então isso é fruto do trabalho, tem muita coisa mais sendo feita e a vida segue desse jeito. Agradeço a todos, passo a bola agora para o Milton. Um abraço. Obrigado, Francilmar. Boa tarde a todos. Dando continuidade no slide número 13 da nossa apresentação, a gente vai falar sobre o desempenho financeiro da Prio. Bom, em termos de receita, nesse quarto TRI de 24, a gente atingiu 536 milhões de dólares. Isso aqui é referente à venda de pouco mais de 7 milhões e 100 mil barris no trimestre, a um preço de referência Brent 75 dólares e 13 centavos e uma receita total FOB, que a gente destaca também, de 512 milhões de dólares. Isso leva em consideração um preço equivalente FOB de quase 72 dólares, 71 dólares e 96 centavos. Então, com isso a gente observa também o desconto apurado nesse quarto TRI pouco superior a 3 dólares por barril, e resultado da nossa estratégia de trading. E observamos também um CPV de 88 milhões de dólares. Isso reflete, né, como já foi mencionado em slides anteriores, um lifting um pouco mais alto em função da entrada do campo de Peregrino, que passou a ser contabilizado já a partir do início do mês de dezembro. O closing dessa operação foi no dia 5 de dezembro, então esse resultado já passa a reconhecer os resultados de Peregrino a partir de dezembro. Tá? Então, se a gente expurgasse o efeito de Peregrino, o lifting teria ficado muito em linha com o último trimestre da companhia, mas como o Peregrino traz um lifting na ordem de 17, 18 dólares por barril, o lifting consolidado da Prio acaba subindo um pouquinho, como observado em slides anteriores. Com isso, o nosso EBITDA chegou a pouco mais de 300 milhões de dólares no trimestre, uma margem de 62%, e o EBITDA ajustado, quando a gente expurga os eventos não caixa e não recorrentes, a gente chega a 322 milhões de dólares, uma margem de 66%. Reparando que houve uma perda de margem comparada ao quarto TRI de 2023, né, de 73% para 66%, explicado muito em função da entrada de Peregrino, né, que é uma margem um pouco mais baixa, e também pela queda do Brent. Quando a gente compara um período contra o outro, a gente teve um Brent superior a 77 dólares por barril em 2023, no quarto TRI, contra um Brent um pouquinho mais fraco no quarto TRI de 2024. Tá? Um outro ponto relevante, a gente nota na linha de imposto de renda e contribuição social, basicamente o impacto aqui do imposto diferido. A gente concluiu de forma bem sucedida uma reestruturação societária na companhia e com isso pôde reconhecer os créditos fiscais provenientes das nossas subsidiárias, levando-se em conta que agora juntamos todas as concessões sobre o principal CNPJ da companhia. Então, é um impacto contábil, é um impacto sem um efeito caixa no trimestre imediato, mas que reforça aí um valor relevante. A gente repara ali na linha de imposto de renda de mais de 900 milhões de dólares positivos, e com isso a gente chega a um lucro do período de 1 bilhão e 74 milhões no trimestre e 1 bilhão e 700 no acumulado do ano. Tá? A receita total do ano 2 bilhões e 400 de dólares, receita FOB 2.300, o EBITDA de 1.675, o EBITDA ajustado de 1.662, com uma margem no ano média ali de 73%. Bom, seguindo para o slide número 14, a gente vai resumir aqui a situação de funding da Prio, começando por esse slide central aqui do cronograma de amortização, esse gráfico maior. A gente nota na cor verde mais clara, primeiro, um vencimento quase que irrisório em 2025, a gente não tem vencimentos relevantes, mas em 2026 e 2027 a gente tem 800 milhões de dólares e 470
milhões de dólares em 2027 de dívidas bilaterais, que a gente levantou principalmente ao longo de 2024 para fazer o funding da aquisição de Peregrino. São instrumentos, né, bilaterais de entre 2 e 3 anos, por isso vencem em 26 e 27, e a gente acumula em 2026 esses 800 milhões com mais 600 milhões de dólares do nosso bond internacional, que a gente emitiu em 2021, um bond de 5 anos, portanto vencendo agora em 26, em junho de 2026. Apesar da total tranquilidade que a companhia tem de geração de caixa e de posição de caixa para fazer frente a esses vencimentos, é natural que a gente esteja atento a mercado, a gente esteja atento à possibilidade de fazer algum tipo de liability management para jogar um pouco desses vencimentos mais para longo prazo, como deveria ser, né, o nosso objetivo. Tá? Então, em termos de duration e custo médio da dívida, o duration da companhia, dos nossos passivos financeiros, ele caiu desde o segundo TRI de 24. Terceiro TRI, quarto TRI, a gente levantou essas dívidas bilaterais para o funding de Peregrino, então é natural que, trazendo dívidas mais curtas, essa duration caia. Custo médio da dívida ficou em 6,55% ao ano em dólares, que é um patamar bastante razoável, competitivo para uma companhia do nosso porte e com o prazo que a gente tem. Tá? Então, seguindo aqui o próximo slide, número 15, a gente observa a variação da dívida líquida da companhia nesse trimestre. Bom, a gente abriu o quarto TRI com 789 milhões de dólares de dívida líquida, a gente teve um EBITDA de 322, e aí a gente repara, né, essa grande coluna de 1.729 referente ao closing de Peregrino. Então, na verdade, esse valor, é importante lembrar que a gente já tinha pago o signing dele no trimestre anterior, em setembro, né, quando a gente teve o signing do deal, e esse valor ele leva em consideração os recebíveis e a pagar e ajustes de preço. Chegamos nesse 1.729, então um valor relevante para a formação da dívida líquida, que subiu muito em função disso. Tá? Além disso, a gente teve um impacto positivo de capital de giro de 184 milhões de dólares, CAPEX de 134, então a gente continua investindo na integridade de Albacora Leste, a gente continua com dispêndios referentes à campanha de Wahoo, e a gente também teve algum gasto de manutenção no cluster Bravo, então somam esses 134 milhões de dólares. A gente fez ao longo do trimestre recompras de ações, somando ali os 122 milhões de dólares, resultado financeiro de 34 milhões de dólares e impostos de 24. Com isso a gente chega nessa dívida líquida de 2 bilhões 326 milhões de dólares. Seguindo agora para o slide número 16, a gente vai rapidamente falar aqui sobre a alavancagem. Bom, a gente segue muito de perto o indicador de dívida líquida sobre EBITDA ajustado. A gente observava nos últimos trimestres uma desalavancagem da companhia em função de uma forte geração de caixa que a gente vem entregando trimestre após trimestre. Nesse caso específico do quarto TRI, houve um aumento da alavancagem, que é natural em função da aquisição dos 40% de Peregrino. Então a gente utilizou uma parte relevante do nosso caixa, com isso a dívida líquida sobe e a gente sai de 0,5 no terceiro TRI para 1,2 vezes no quarto TRI de 24. Lembrando que o nosso covenant é de 2,5 vezes. Então a gente está bem confortável, temos uma companhia ainda desalavancada, com uma alavancagem baixa, muito sob controle, apesar dessa aquisição relevante, e seguimos aí preparados para reforçar, caso necessário, a estrutura de capital da companhia, fazer algum tipo de liability management e continuar gerando caixa com as nossas operações. E com isso, eu passo agora a palavra ao Roberto, para que ele possa comentar um pouco mais sobre ESG e os próximos passos da companhia. Muito obrigado. Obrigado, Milton. Bom, vou voltar aqui para falar de meio ambiente e sociedade e depois vamos falar um pouquinho dos nossos próximos passos, né? o nosso foco para os próximos meses. Eu acho que o primeiro a destacar aqui é que nós, assim como o nosso lifting cost subiu, as nossas emissões também subiram ao longo do ano de 2024. Nós fomos para
25 quilos de CO2 por barril equivalente. Isso é um aumento de 17% com relação ao ano anterior. E aqui a mesma história que eu falei lá atrás com relação ao lifting cost. Você tem uma base de ativos fixa, aqui nós temos uma base de ativos fixa que produz uma certa quantidade de carbono, e nós tivemos uma produção inferior. Então, quando você divide essa base de ativos por uma produção inferior, você vai ter um aumento nesse indicador. Foi exatamente isso que aconteceu. O que está por trás disso? O atraso com relação à implementação de Wahoo, o atraso com relação aos postos de tubarão-martelo, que nós precisamos de anuência para o tubarão-martelo 10 e 4, né, que nós precisamos da anuência do IBAMA para poder trocar as bombas falharam, é uma coisa normal, e a gente precisa da anuência do IBAMA, inclusive são os maiores produtores de gás do campo, então além de produzir mais óleo, ele também produz gás e reduz essa quantidade de carbono, né, porque nós deixaríamos de queimar diesel para queimar gás para gerar eletricidade para o campo. Então, esses são os principais pontos com relação à emissão relativa. É claro que agora, implementando o projeto de Wahoo, isso cai significativamente, né, porque, de novo, é a mesma base de ativos, você vai ter muito mais produção, então isso cai. Com relação à segurança, né, que é o nosso, tem sido o nosso mantra, o nosso mantra e assim por diante, a gente promoveu Semana Interna de Prevenção de Acidentes, enfim, a gente fez todo um trabalho também com relação a toda a parte regulatória e de segurança ao longo do quarto trimestre do ano passado e assim por diante. A saúde e bem-estar, a gente continua com todos os nossos programas, né, de qualidade de vida, e fizemos também uma corrida, a Night Run, o X-Terra em Búzios e assim por diante. Patrocínios, a gente continua com a nossa marca I Love Prio, né? Nós fizemos algumas iniciativas novas, entre elas o Natal Solidário, os musicais da Noviça Rebelde Tom Jobim e assim por diante. Então, a companhia continua dentro dessa mesma pegada de retribuir a sociedade e de ter a maior responsabilidade possível com relação às nossas emissões. Bom, passando aqui para o próximo slide, eu vou falar dos nossos próximos passos, tá? Esse, na verdade, sim, é o foco que a gente vai ter, não quer dizer que a gente só vai olhar isso, mas é o maior foco que a gente tem nos próximos meses, né? Claro que o primeiro e último eu sempre mantenho igual, que é o segurança e saúde, e prospecção de novas oportunidades em M&A. Então esses aí sempre são iguais. E aí os três do meio ali, a gente vai focar agora muito fortemente na licença ambiental de instalação do projeto de Wahoo. O Wahoo são duas licenças, a de perfuração, que a gente conseguiu no dia 28 de fevereiro, né, agora, e a instalação da linha, que é fazer os poços, perfurar os poços, e outro é conectar esses poços ao FPSO de Frade. Então essa segunda, que é a conexão dos poços ao FPSO de Frade, que está faltando, e as anuências para poder fazer o workover de tubarão-martelo 10 e 4, que a gente falou bastante com relação a eles no lifting cost, na pegada de carbono e assim por diante. Então, IBAMA, esse trabalho muito grande. Implementação do projeto de Wahoo, nós agora começamos a implementação finalmente, né? A sonda começou a perfurar, já está perfurando, no início dessa semana já foi o SPUD. SPUD é a data que a gente, é o momento que a sonda inicia a perfuração, então já aconteceu agora no início dessa semana, já estamos perfurando. Um outro foco muito grande vai ser a eficiência operacional de Albacora Leste. Nós, em dezembro, trocamos 2 turbinas no FPSO. Nós tínhamos ficado de trocar um compressor em janeiro, isso se arrastou pelo mês de janeiro, pelo mês de fevereiro, e nós estamos somente agora no mês de março conseguindo resolver essa questão do compressor. Então a operação de Albacora ainda impactada por conta disso. Eu acho que com esse compressor as coisas começam a melhorar, mas enfim, foco muito grande na eficiência operacional de Albacora Leste. Tá? Então esses são os principais pontos que a gente vai trabalhar nos próximos meses, e com isso eu queria abrir para as perguntas. Muito obrigado e agradecer também aos nossos colaboradores, agradecer
aos nossos parceiros, aos investidores que sempre nos apoiaram, principalmente nesse ano que foi um ano mais difícil para a companhia. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Obrigado por participar da nossa teleconferência de resultados do quarto TRI de 2024. A gente vai começar agora a sessão de perguntas e respostas. A nossa primeira pergunta vem do Luiz Carvalho, do BTG. Luiz, pode falar. Olá, pessoal, boa tarde. Obrigado aí por pegarem as perguntas. Tenho, se me permitir aqui, três, talvez duas um pouco mais técnicas e uma mais, talvez, do ponto de vista de M&A. A primeira, eu não sei, talvez para o Francilmar, a gente olhando aqui o relatório de reservas, uma coisa que chamou bastante atenção foi o CAPEX por poço de frade, que subiu quase 70%, né? Então, se vocês puderem dar um pouco mais de detalhe, saiu de 33 para 55, 65%, 66%. Se vocês puderem dar um pouco mais de detalhe sobre os motivos aí desse aumento do CAPEX por poço em frade. Segundo, Roberto, você comentou aí, vocês comentaram muito sobre, obviamente, o maior lifting cost lá de Peregrino, né? Vocês puderem dar uma atualização de como está o processo de reparo lá da linha, quando é que eventualmente vocês esperam esse OPEX reduzindo para um nível, vamos chamar assim, mais normalizado. E a terceira, é meio inevitável a gente perguntar aqui em função da notícia que saiu nessa semana, mas se vocês puderem, o que dá para comentar aí sobre o stake adicional de Peregrino? Sei que eventualmente vocês vão ter alguma limitação, mas como saiu uma notícia, estou quase que na obrigação aqui de ver com vocês o que dá para falar. Obrigado. Obrigado, Luiz. Primeiro, eu queria começar pedindo desculpas, que a gente nunca gosta de fazer call de resultados muito tarde e muito menos na sexta-feira, mas por conta de agenda de viagem de todo mundo aqui, a gente só conseguiu esse horário. Então, já começo pedindo desculpa a todos por isso. Vamos lá. Com relação, eu posso falar das três. Essa primeira que você falou do custo por poço, na verdade é o seguinte: nós chegamos a perfurar poços de frade a 30 milhões de dólares, tá, lá atrás. Isso com aquela sonda com a Norby que a gente começou a rodar. Os primeiros poços foram na casa de 50, se você lembrar, 55. Eu acho que o primeiro até foi maior do que foi mais perto de 60. Nosso guidance era 70, nós fizemos 60, e aí depois, com o tempo, a gente foi indo e chegou a fazer o posto mais barato a 30. E aqui eu estou falando isso que foi uma discussão que eu tive com o Francilmar, e foi isso, vamos colocar o 30 ou vamos deixar aqui o 50, que seria um ponto médio do que a gente fez no ano passado, tá? Então, por isso eu que estou respondendo, porque foi uma discussão mais... não teve nem tanta técnica, foi mais assim, vamos deixar, vamos dar uma previsão aqui, mas nós temos muita certeza de poder realizar, né? E não uma questão de o melhor poço que nós já perfuramos, tá? Tem uma coisa. E a outra coisa, quando você olha, isso vale para esse enfio do 570. Depois, quando você olha a questão de Bertioga e Maracanã, eles são dois postos que estão mais afastados. Então, ali vai ter lançamento de linha, vai ter um pouco mais, esse posto vai custar um pouquinho mais caro mesmo. Por isso que a gente manteve esse 50, o do 55, eu acho que foi, Luiz. Tá? Com relação a Peregrino, você quer falar de Peregrino? Como é que está o projeto? O Peregrino é o seguinte, a expectativa da Equinor é de voltar com o gás no primeiro semestre do ano que vem, essa conversa que a gente tem tido com a Equinor, e o que a gente está fazendo do ponto de vista de auxílio, né, é tentar ver se a gente consegue ajudar no projeto. A gente, como você sabe, a gente é muito verticalizado. Então, a gente tem sonda, a gente tem embarcação de apoio, a gente tem embarcação de construção leve, que é o Gênesis, e assim vai. Então, tentar usar um pouco do nosso equipamento e até um pouco do material, e a gente também tem muito material em estoque, né? A gente tem um estoque estratégico na companhia, que permite a gente ser muito ágil nas implementações. E usar um pouco do nosso estoque estratégico para poder tentar fazer essa conexão antes
e ver se a gente consegue antecipar. Eu não sei se isso vai funcionar, nós fizemos essa proposta para a Equinor, isso está sendo avaliado, tem uma discussão técnica ainda, mas a discussão está entre primeiro semestre do ano que vem e algum momento perto do final desse ano, se a gente puder atuar em conjunto, né, com a Equinor, fornecendo, entregando os nossos equipamentos, prestando algum tipo de serviço e assim por diante. Mas é aí que está o negócio, tá? Estamos falando de metade do ano que vem, primeira metade do ano que vem, ou talvez tentar alguma coisa mais ainda esse ano, tá? A última notícia de Peregrino, assim, várias pessoas já tinham levantado essa hipótese da Equinor vender uma fatia e assim por diante. Assim, o nosso ponto é, se por acaso vier uma transação, a gente já teve isso no passado, né, de que a PetroRio estava comprando, isso aqui nós desmentimos, inclusive, não era verdade. Aqui, eu acho que essa notícia que saiu foi uma coisa requentada daquela anterior, então, de novo, não tem nada. Mas é óbvio que a gente tem interesse, a gente sempre disse que tem interesse, e se por acaso a Equinor algum dia vier a vender um pedaço do ativo, a gente vai ter todo o interesse do mundo em olhar. Eu acho que é uma coisa que tem muita sinergia e é totalmente complementar a nossa operação na água rasa. Tá claro, super claro. Obrigado, pessoal. Valeu. Obrigado a você. Obrigado, Luiz. A nossa próxima pergunta é do Gabriel Barra, do Citi. Gabriel, pode falar. Oi, pessoal. Roberto, time, obrigado por pegar minhas perguntas. Tenho duas aqui. Eu acho que a primeira até, talvez uma pergunta também que a gente acaba tendo que fazer também, que é em relação à licença do tieback, principalmente, né? Os últimos updates que a gente teve era que vocês tinham realmente mandado o EIA lá para o IBAMA, tinha aqueles 100 pontos ali para serem discutidos. Eu queria ouvir de vocês o quanto perto está essa discussão do tieback, quando que vocês esperam, talvez se tem algum timeline para receber realmente a licença e possíveis e prováveis aqui cenários para o PLSV, né? O que seria aqui plano B, plano C, né? Não sei o quanto vocês conseguem dividir com a gente, é, talvez aqui possíveis cenários. Segundo, sobre buyback, né? Olhando um pouco mais aqui em alocação de capital, a companhia estava fazendo bastante buyback ali antes do resultado, né? Deu uma desacelerada até pelo quiet period da companhia. Queria ouvir um pouquinho sobre estratégia aqui, né? Pós agora resultado, se a gente deveria esperar uma volta com mais força aqui no buyback, dado o preço da ação, até se não tiver nada de M&A na mesa por enquanto, se isso seria realmente direcionamento aqui dessa forte geração de caixa da companhia. Obrigado. Gabriel, olha, eu vou falar aqui da licença, deixar o Francimar falar um pouquinho das opções que a gente tem com relação à instalação, tá? A gente então mandou para o IBAMA o IBAMA sugeriu uma série de ajustes no nosso EIA em janeiro. Nós mandamos em janeiro mesmo essas propostas para o IBAMA e a gente espera um retorno do IBAMA com relação a esses pontos, que eram mais de 100, possivelmente no mês de março ainda, tá? Eu acho que não é uma coisa que vai ser aceito tudo de primeira, é normal que tenha alguma interação a mais, né? E aí, então, voltando isso para a gente no mês de março, talvez a gente consiga reverter rapidamente, ainda em março, ou talvez abril, para que a gente possa ter essa licença. Eu já falei no passado de ter a LP, né, em abril, ou LI em abril. Eu acho que esse negócio está se dilatando um pouco mais, mas eu acho que a gente está com tudo na mesa para tentar essa licença antes da metade do ano. Tá? E aí, com isso, a gente ainda conseguiria o primeiro óleo esse ano. Deixa o Francimar falar um pouquinho aqui da situação de barcos, e aí depois eu volto para falar um pouco sobre buyback. Bom, Gabriel, é assim, tem essa janela, falou do cenário, o Roberto passou alguma coisa no finalzinho do primeiro semestre para o segundo semestre, a gente está se preparando, estruturando, né? Enquanto a sonda está seguindo o caminho dela,
A gente está tentando deixar tudo preparado ali, literalmente na boca do gol, e estamos com os barcos prontos de flexível. A gente está usando em outras instalações. São duas grandes frentes, de barco de flexível e de barco de rígido. Barco de rígido, a gente tem uma janela para usar mais no início do segundo semestre, né, entre julho, agosto, e outra um pouquinho mais para frente. Então, a gente vai estar preparado, tem uma fase inicial antes de lançar o rígido, a gente tem uma fase de preparação antes de flexível, de lançamento de equipamento e um ano depois. Então, a gente hoje tem com manobras aí para fazer um pouco antes, um pouco depois, de forma a acomodar. Nosso caso hoje melhor, né, de sonho de comprimir o máximo esse lançamento é realmente fazer aí para ter o primeiro óleo em dezembro ainda, finalzinho do ano. O que teve de novidade é a questão dos barcos, né? Nós temos duas linhas a serem lançadas. Tínhamos uma linha para ser lançada pela Sapura e uma linha para ser lançada pelo barco Amazon da McDermott. O barco Amazon ele agora se mostrou disponível no segundo semestre, tá? Então e a Sapura ela tem um trabalho no meio do segundo semestre. Então provavelmente a gente inverta novamente esse negócio, faça a primeira linha com a McDermott e a segunda linha com a Sapura. Então, assim, é isso que a gente está trabalhando. Eu acho que a gente conseguiu a questão da escassez do barco. Parece que a gente conseguiu encontrar uma boa solução. Nós hoje temos dois barcos contratados para a possibilidade de lançamento de linha, e eu acho que a companhia não vai ficar parada esperando o barco. Tá? Não vamos ficar parados. O grande ponto aqui é nós não vamos ficar parados esperando janela de lançamento de barco. Eu acho que essa foi uma grande coisa que a gente conseguiu nos últimos 2, 3 meses com relação aos ativos. Tá? Então, realmente, saiu a licença, assim como a gente começou a perfuração, a gente começa imediatamente a instalação. E é isso, a licença de instalação, a gente vai ter uma visibilidade melhor quando a gente tiver um retorno do IBAMA, que eu esperaria alguma coisa aqui para o mês de março, algum retorno com relação a essa licença aprovação do EIA. Aprovação não, alguma coisa com relação ao EIA, né? Buyback, Gabriel, sim, a nossa expectativa é voltar a fazer buyback. Claro que dentro das restrições que a gente tem do ponto de vista de informação privilegiada e assim por diante, então a gente tem sempre que observar isso, tá? Mas a nossa ideia é voltar, sem dúvida nenhuma, a recomprar, principalmente nos preços atuais. Falta pouco para o nosso programa concluir, falta 70 milhões de dólares para o nosso programa concluir, ou menos agora, com esse preço da ação. Então, sim, assim que a gente puder, a gente vai voltar a recomprar. E aí a gente vai levar para o conselho esses 10% para, enfim, tomar a decisão do que fazer com os 10% e depois provavelmente abrir um novo programa e assim por diante. Então, tudo normal, nada mudou. A gente tem sempre que observar essas questões legais da recompra. Super claro, Roberto. Obrigado. Obrigado, Francimar. Valeu. Obrigado, Barra. A nossa próxima pergunta é do Caio Ribeiro, do Bank of America. Caio, pode falar. Bom, boa tarde a todos. Obrigado pela oportunidade. Em primeiro lugar, né, sobre as licenças individuais, né, que vocês ainda precisariam obter, né, para os outros campos, né, fora o Wahoo, e a alternativa, né, que seria entrar com o pedido da licença global, né, que permitiria a empresa poder fazer um determinado número de perfurações, né, intervenções. Eu queria ver se vocês podiam nos passar uma cor, né, sobre qual seria a opção preferível hoje pela companhia em relação a essas duas alternativas. E se vocês já têm uma decisão tomada, né, sobre qual dessas alternativas que vocês prefeririam seguir. E aí, em segundo lugar, né, no âmbito de alocação de capital, não sendo possível, né, uma aquisição, né, do stake, né, de Peregrino, né, da Equinor esse ano, ou no futuro próximo, né, se a empresa buscaria, né, opções de internacionalização com opções no Golfo do México, por exemplo, né, como vocês já chegaram a discutir no passado, ou outras opções. Obrigado, pessoal. Obrigado, Caio. Olha, com relação ao licenciamento ambiental, a nossa, claro que a nossa vontade é
começar a campanha de perfuração de albacora o quanto antes, idealmente depois de Wahoo. Porém, nós temos um processo de licenciamento, como você disse, chamou de licenciamento global, na verdade o IBAMA chama de área geográfica, tá? Que seria uma licença para toda a bacia de Campos. Esse é um processo que exige EIA-RIMA, um processo relativamente longo, né, de licenciamento. A gente sabe disso e a nossa conversa com o IBAMA hoje é o seguinte: se esse processo for demorar, e é uma discussão que está acontecendo agora com o IBAMA, tá? Se esse processo for demorar mais do que o tempo que eu tenho de sonda já comprometida, que é basicamente hoje o Wahoo, e daqui a pouco vamos ter Tubarão-Martelo, tá? Então estamos falando de 1 ano e meio, mais ou menos, de sonda, um pouco mais de 1 ano e meio. Então, se é um processo que demora mais do que 1 ano e meio, então o que nós estamos tentando fazer com o IBAMA, e é claro que tem boa vontade também do lado deles, mas é o seguinte: vamos tentar colocar mais projetos entre o Wahoo e Albacora, entre o Wahoo e a licença diária, tá? Quais seriam esses projetos? O principal deles seria a frade. Tá? Hoje, por uma questão técnica dentro do IBAMA, o licenciamento de frade ele já foi, em grande parte, aprovado. Né? Você não é um licenciamento que você tem que partir do zero, né? com EIA-RIMA, com tudo mais. Já tem só uma extensão da licença que já existe. Seria uma extensão da licença que já existe. Se você olhar na nossa certificação de reservas, a gente, inclusive, incluiu coisas ali na certificação de reserva por conta disso. Tá? Então, a gente tem, para começar a falar, a gente tem um infield drilling do 570, tem 2 postos de infield do 570, um está num P, um está num C, tem Bertioga, tem Maracanã, tem mais prospectos e tal. Então, a gente acha que a gente tem, se a gente conseguir uma extensão da licença de frade, a gente tem mais pelo menos 1 ano de sonda, fácil, no campo de frade. Então, isso daria esse período. Não estaríamos fazendo albacora ainda, porém estaríamos com a sonda funcionando e colocando óleo no sistema, tá? Que é muito importante. A gente quer fazer albacora, mas tem que entender quais são as limitações do ponto de vista de licenciamento e assim por diante. Então, esse é o nosso plano, vamos dizer, o plano A e o plano B. O ideal seria, o perfeito seria ir direto para a albacora. Em não conseguindo ir direto para a albacora, a discussão que a gente está tendo agora com o IBAMA é exatamente de colocar frade no meio do caminho, e depois tem mais umas outras anuências que a gente conseguiria em albacora, que você não precisa de licença. Por exemplo, a conexão de Arapuçá, que é o campo de pré-sal, no campo de albacora, que pode ser conectado, não precisa de licença ambiental, porque não precisa perfurar, já foi perfurado pela Petrobras. Então, esse tipo de coisa a gente tenderia a colocar no meio do caminho. Tá? Uma coisa que a gente está olhando, e muito provavelmente seja essa a solução. Com relação à alocação de capital, assim, nosso foco hoje ainda é Brasil, muito. A questão de Golfo do México, eu acho até que, assim, eu não quero dizer que seja um long shot, mas nos calls anteriores, eu acho que eu dei um pouco mais de peso do que a gente deveria ter dado ao Golfo do México. Nós temos uma curiosidade com relação ao Golfo do México, as coisas têm que ser, para que a gente vá realmente para o Golfo do México, uma série de coisas tem que acontecer. A gente tem que primeiro ter um projeto que a gente chegue nos retornos adequados, da forma adequada e assim por diante. Eu tenho a impressão que eu tenho um pouco mais de peso a isso do que eu deveria. Então, eu gostaria de tirar um pouco esse negócio da pauta agora. A gente está focado em Brasil, nós continuamos focados em Brasil. Eu acho que Golfo do México pode acontecer no futuro, mas não é nada iminente, não é assim, se a gente não comprar nada aqui agora, final do ano estamos no Golfo do México. Eu acho que não é isso. Eu acho que é uma coisa que temos que olhar com paciência, com cuidado. Eu falava sempre daquela questão da nova base, né, de Wilcox, que é o novo campo, nova bacia que estão sendo descobertos. A Chevron acabou de colocar um campo lá para produzir, está indo bem. Então, assim, a teoria, ela é isso mesmo, as majors podem começar a migrar, isso vai levar tempo, para que as majors migrem, para que possa existir aquela questão de ter uma dinâmica de realocação de capital e que possa abrir novas oportunidades e tal. A gente não pensa em, se não sair aqui no Brasil, vamos para o Golfo México. Não. Se não sair nada aqui no Brasil, a gente vai continuar comprando ação, de repente até pensando em alguma coisa dependendo da quantidade de dinheiro gerado e tal, pensar em alguma coisa de dividendos ou não. Mas, enfim, a gente também não tem nenhum desespero para crescer. O importante não é produzir mais, o importante é gerar mais valor.
né? Então, por isso que eu quero tirar um pouco esse negócio de que, se não sair aqui, nós vamos para o Golfo do México. Não, vamos pensar com muita calma esse negócio de retorno e oportunidade de negócio e assim por diante. Perfeito, super claro. Obrigado, Roberto. Obrigado, Thay. A nossa próxima pergunta é do Tasso Vasconcelos, do UBS. Tasso, pode falar. Boa tarde, Roberto, time. Obrigado Abraço. por pegar minhas perguntas. Acho que eu tenho duas aqui também, Roberto. Primeira, talvez um follow-up nesse tema de alocação de capital. A PetroRio atingiu um patamar onde talvez faça mais sentido acessar uma nova prateleira de ativos, né, em termos de M&A, como foi Peregrino, por exemplo, que talvez 4, 5 anos atrás não fosse factível pelo tamanho do cheque e, obviamente, o volume de produção associado, né, aquisição. Em paralelo, uma companhia maior, com mais ativos, também traz uma complexidade adicional, né? Não vou falar aqui talvez uma perda de foco, mas uma maior dificuldade, um maior desafio de ter vários focos simultâneos. Nesse sentido, Roberto, como balancear essa equação, né? Qual o tamanho ou quais as características de ativos, tirando o Golfo do México, que você acabou de comentar, que a PetroRio tem olhado daqui para frente, e como balancear um retorno positivo com o nível de produção que vocês consigam mover o ponteiro da PetroRio, uma companhia aí que chega nos seus 150, 160 mil barris dia, mas ao mesmo tempo sem deixar de lado ou não reduzir o foco nos ativos que vocês já têm hoje no portfólio. Uma segunda pergunta, aproveitando aí da expertise de vocês, como que vocês têm visto o mercado de óleo, né, de venda? Como é que vocês têm visto na ponta depois dessa maior volatilidade que a gente tem visto aí nas últimas semanas ou nos últimos meses? Tá. Obrigado. Obrigado, Tasso. Olha, essas duas perguntas são super relevantes. A primeira é uma questão estratégica que a gente conversa muito entre nós aqui. O Nelson não está aqui, mas ele é uma pessoa que também sempre puxa muito essa conversa. Que é o seguinte: o que faz sentido para a Pri hoje, né? Então, isso faz com que, por exemplo, a gente não. Hoje, eu já digo para você, muito baixíssima probabilidade da gente participar de qualquer consolidação do mercado brasileiro, tá? Com esses campos pequenos e tal. Por exemplo, o onshore sempre foi um não retumbante para a gente, continua sendo, obviamente, mas esse é exatamente o ponto, sabe? Poxa, a gente vai desviar o foco para uma coisa que você vai alocar pouco capital e trazer muita dor de cabeça, né? Então, isso, assim, a gente hoje está buscando, claro, com todo respeito ao dinheiro e tal, mas a gente está procurando coisa grande. Eu acho que assim, tem que ser ativos na casa de 2 bilhões, alguma coisa, ou mais, tá? 1,5 bilhão, 2 bilhões de dólares, alguma coisa nessa casa, pode ser mais, tá? Mas eu acho que nós antigamente procurávamos ativos na casa de 500 milhões de dólares, 300 milhões de dólares. Hoje em dia, esses ativos, infelizmente, embora existam uns ou outros aqui no Brasil ainda, são ativos que infelizmente não vão fazer o retorno da companhia, porque você operar um FPSO em Peregrino é a mesma coisa que você operar um FPSO em Tubarão Martelo, né? É a operação de um FPSO. Então você aumenta a complexidade da companhia, porém o seu retorno, se é Peregrino, você produz 100 mil barris, se é Tubarão Martelo, você produz 20, produz 15 mil, né? Então, isso, obviamente, tem que ser balanceado e a gente pensa muito nisso. Tá? Por isso que eu falo, a nossa cabeça nós ainda tem um Brasil, ainda tem algumas coisas grandes aqui no Brasil que a gente olha, gosta e pensa que pode, num futuro, seguir à frente. Se por acaso não acontecerem, a gente também não tem nenhum desespero de agregar um monte de operação pequena e começar a perder foco e começar a perder eficiência. A Albacora já está sendo complicado, bem complicado. A gente está conseguindo reverter, eu acho, finalmente, mas não foi uma jornada fácil a questão de Albacora. Então, a gente vai ter muito respeito com relação à eficiência operacional, à capacidade de operação e assim por diante, porque a gente é muito verticalizado. Não é uma operação que dá para você fazer 10 ao mesmo tempo. Você tem que fazer uma, estabilizar, resolver, depois você vai e faz outra e tal. Então, essa é uma discussão super válida.
tá? E super importante, mas a nossa cabeça é essa, nós vamos procurar coisa grande. Se não tiver coisa grande, a gente vai focar em devolver capital via share buyback, qualquer coisa que seja, e tá tudo bem. E esperar aparecer coisas grandes aqui no mercado, que em algum momento elas vão aparecer, tá? A segunda que você me falou, o mercado de petróleo, desculpa. Cara, assim, a gente vê essa volatilidade toda, meio que são duas coisas meio assim, a volatilidade que a gente vê hoje, ela não corresponde ao mercado físico. Você vê que o quarto tri a gente fez 3,17, foi isso? 3,17 de desconto. O Bruno que é responsável, né, pela nossa de trade aqui. Mas o mercado físico a gente fez 3,17 no mês passado, esse mês está forte, né? Está forte. O mercado físico. E é o que a gente vê nessa volatilidade toda, é essa questão da tarifa, da recessão americana e não sei o quê, mas o físico não, o mercado financeiro, né? Mas o físico continua forte, continua pujante. É até engraçado isso, porque você vê que assim, tem uma desconexão grande entre essas duas coisas, né? Um é a retórica do que está sendo dito, falado de tarifas e tal. Pode ser que os Estados Unidos tenha uma recessão, não sei o quê, então o óleo tem que cair e assim por diante. Mas quando você olha na prática, os descontos estão bons. Continua muito firme. É isso. Super claro, Roberto. Obrigado. Obrigado, Tasso. A nossa próxima pergunta é do Bruno Montanari, do Morgan Stanley. Bruno, pode falar. Fala, Bruno. Boa tarde, pessoal. Obrigado por pegar minhas perguntas. Ficar ainda um pouco no tema de M&A, né? Só para entender se essas oportunidades grandes, elas são líquidas no sentido de tem uma ou são várias oportunidades que tem, e se é mais um desejo de vocês ou se de fato na ponta vendedora vocês acham que tem um game aí para entrar, especialmente em 2025, né? Imagino que você também não vai alongar muito essa decisão de alocação de capital, né? E a minha segunda pergunta é, vocês têm falado um pouco mais sobre potencial upside de gás, né? Entrando um pouco nesse mercado. Então, queria entender se dá para quantificar um pouco o que a gente deve esperar em termos de volume, como que vocês vão monetizar isso, que tipo de retorno que dá para a companhia, para tentar fazer umas contas aqui. Muito obrigado. Tá bom, Bruno. Olha, o gás, eu vou deixar o Bruno falar do gás de Wahoo. A gente já está tradando o nosso gás, então já tem um ganho esse ano, mas vou deixar o Bruno falar do gás de Wahoo. E com relação a M&A, assim, nenhum M&A que a gente fez até hoje, à exceção de Albacora, foi um processo público, né? Todos eles, de alguma maneira, foram provocados, inclusive o da Sinochem, todos eles, de alguma maneira, foram provocados por nós. Tá? O da Sinochem, ela resolveu fazer um processo público no final, porém, nós já vínhamos conversando com a Sinochem há muitos e muitos anos, há muito tempo. Então, tudo que a gente faz, assim, não é que esse ativo está à venda. Não. E normalmente, assim, o ativo bom nunca está à venda, né? E aí é muito do nosso lado de ir mostrar para o atual operador do ativo, olha, a gente consegue fazer isso daqui, que pode ser um bom plano para você, operador, para monetizar nessas bases e para a gente para comprar nessas bases. Então, nenhum ativo nunca está ali disponível e tal, para todo mundo ir olhar. A gente toda vez corre atrás e não vai ser diferente. Tá? Agora, você vai falar, oportunidades de 2 bilhões de dólares, mais de 2 bilhões de dólares no Brasil, tem muitas? Não tem. Principalmente quando você tira a Petrobras fora da equação, né? Você não tem tanta coisa assim. Então, assim, é muito do nosso trabalho, o trabalho do Bruno, gastar bastante sola de sapato e correr atrás, assim, a gente faz muito encontro, muita reunião e tal, com essas majors fora do Brasil, e aos poucos a gente vai destravando. Não muda nada, a estratégia é exatamente a mesma. Mas se eu falar assim, existe esses 10 ativos aqui que estão todos à venda? Não tem. A gente tem que ir correndo atrás, a gente sempre vai um por um. Agora é vez desse. Então a gente foca muito nesse ativo e corre atrás. Foi o que a gente fez com o Peregrino, foi o que a gente fez com
Tubarão Martelo, quando a gente comprou, Frade também foi assim, quando a gente comprou. Albacora foi o Wahoo, Albacora foi o único que foi um processo mesmo, que todo mundo sabia, participou. Vou deixar o Bruno falar Só um antes de pouquinho. entrar no gás de Wahoo, nessa questão do M&A, agora perdi minha linha de raciocínio. Desculpa, vamos para o gás de Wahoo, depois eu complemento. Tá bom. Tá bom, Bruno. O, o, o nosso gás, a gente começou a partir do primeiro trimestre, né? Antes a gente vendia todo o gás para a Petrobras, num acordo que a gente tinha. A gente passou a acessar o sistema de escoamento da Bacia de Campos, que chega numa estação de processamento em Cabiúnas. Então, a partir de janeiro, a gente tem hoje um excesso que varia de 200 a 250 mil metros cúbicos por dia. A gente consegue acessar melhores preços depois do processamento. E quando o Wahoo entrar, que é um reservatório de pré-sal e com bastante gás, vai chegar a uns 800 a 1 milhão de metros cúbicos de gás. E a gente vai usar o mesmo sistema que a gente usa porque a gente já tem hoje para esse gás adicional. Tá? Então, a gente consegue aumentar a receita e reduzir um pouco do custo também, que a gente não precisa mais comprar gás da Petrobras. Tá? Mas acho que é um pouco disso, Bruno. Acho que a gente vai começar a ver já no primeiro trimestre, e aí o primeiro trimestre vamos explicar por 4 ou por 5, uma vez que o Wahoo entre. Tá claro. Não, o que eu ia perguntar no M&A é se nessas potenciais novas oportunidades vocês considerariam entrar pelo mesmo caminho que fizeram em Peregrino via um stake não operador, seja em um ativo que tenha mais de um membro no consórcio, ou seja, alguém que não está muito convencido ainda que a Prio é o melhor parceiro, e você entra para mostrar o seu valor e depois pega a operação. Então, qual que é a cabeça de vocês em relação a essa estratégia? Bruno, a gente não tem nenhum sim firme, nem um não firme para isso. É muito uma questão de será que essa entrada nos dá um caminho, nos leva a um caminho, melhora a oportunidade de nós sermos operadores? Se a resposta for sim, aí é um bom indício, assim, aí nós, sem dúvida, olharíamos. Se é comprar um campo non-op simplesmente por ser non-op, não é a nossa, a gente gosta de operar. Tá? Assim, é o que a gente sabe fazer, é dali que vem a nossa sinergia. Tá? Nesse caso da Sinochem, especificamente, nós compramos a parte non-op porque nós encontrávamos uma sinergia comercial grande, a gente conseguiu baixar o desconto de $16 o barril para 10,5, e agora esse tri estamos... Menos single digit. E agora, para o segundo tri, nós fechamos em 9,80. Tá? Então, assim, a gente encontrou uma sinergia operacional, comercial, que é o Bruno que está explorando 100%, e está indo muito bem. E, além disso, nós temos um direito de preferência no caso da Equinor querer vender o ativo. Então, essas duas coisas em conjunto fizeram com que, tudo bem, esse caso é sim. Tá? Mas se foram... Mas, por exemplo, tem o caso de... Lembra que nós fomos sócios, há um tempo atrás, de Manati. Nós tínhamos 10% de Manati, não tínhamos nenhuma perspectiva para virar operadores do campo, não fazia muito a nossa linha de negócios, o gás no norte e tal, por mais que o campo fosse interessante, o que sim é que nós tínhamos comprado muito barato, então a gente desinvestiu porque não fazia parte. Então eu te dei aqui um extremo e outro extremo, tá? Nós não temos nenhum sim, nenhum não prontos para isso, a gente vai analisar se tiver um caminho claro para a gente de geração de valor, daí sim, tranquilo. Tá claro. Obrigado, pessoal. Obrigado, Bruno. A nossa próxima pergunta é do Regis Cardoso, da XP. Regis, pode falar. Regis. Bom dia, pessoal. Obrigado pelo tempo aqui, pelas perguntas. Eu tenho alguns follow-ups sobre temas passados e uma pergunta diferente aqui. Acho que a diferente é sobre curva de produção esse ano. Eu entendo que tem uma parada de manutenção agora em março. Enfim, talvez seja bom a gente já tá aware, assim, já saber. Essa é uma delas. A outra é um follow-up, quando a gente estava discutindo lá o tamanho dos ativos. Fiquei na dúvida se faria sentido para vocês eventualmente pensar em reciclar capital dos clusters menores, né? Sei lá, Polvo, Tubarão Martelo, por exemplo.
E um outro follow-up de temas passados, quando eu estava discutindo o tamanho do buyback, né? Se vocês imaginam que tem um volume máximo assim de dinheiro que dá para fazer. E eu ia pedir para repetir um pouco a explicação lá da linha de Wahoo, porque a gente passou super rápido e eu queria pegar um pouco mais os detalhes. Se for muitos temas, eu posso repetir depois. Deixa eu falar da linha de Wahoo. Fala, linha de Wahoo, fala da produção também. Da produção. Vamos lá. Curva de produção do ano, para dar mais detalhes sobre programação, a gente tem uma parada programada em Frade, que estava programada agora para março, e ela foi empurrada para iniciar em abril. É uma parada de uns 12 dias, que é principalmente para fazer umas obras para poder acoplar o Wahoo. Então, a gente é obrigado a parar esse tempo, estamos tentando ali espremer alguma coisa, mas é isso. E mais para o meio do ano tem uma paradazinha rápida em ABL. Acho que está programada para julho, mais ou menos, de uns 3, 4 dias. Então, curva de produção é isso, o resto é a eficiência que a gente programa, a gente planeja ali, tenta enxergar o que é que tem de parada programada, não programada, e aí vai adequando. Aí, para falar das linhas de produção de Wahoo, o projeto inicial são duas linhas. Tem uma linha principal e tem uma secundária. A gente tinha dividido o projeto e aí tinha contratado um primeiro barco lá no início, que era para o primeiro óleo. Essa segunda linha não era necessária imediatamente. A gente tinha deixado um pouco para depois. Aí contratamos um outro barco quando atrasou a primeira vez. Aí atrasou de novo agora. Então a gente tem essa situação de ter duas linhas com dois barcos disponíveis, com dois projetos de lançamento de engenharia. E aí deu o casamento aí de um barco estar mais disponível para o início de uma época, o outro depois ainda tem uma janela de extensão interessante. Então, é só para dar, acho que, visibilidade e conforto para vocês quanto a disponibilidade que a gente tem, tanto de material como de barco para lançar. É que sempre a questão do barco foi um grande gargalo, né, para o projeto de Wahoo. E o que é importante a gente explicar aqui e entender é que esse gargalo para o segundo semestre, que estava se desenhando um gargalo grande, né, porque o barco que lançaria a linha, que era o Sapura, ele vai trabalhar em Trinidad e Tobago, então estava se desenhando um gargalo grande, e só que nós conseguimos, a equipe do Francilmar e a equipe conseguiram trazer de volta o Amazon, tá, para o segundo semestre. Então, onde o Sapura se mostrou inviável para a gente, porque ele tem uma outra janela fora do Brasil, apareceu o Amazon. Tá? Então, com isso, se a gente está pronto para começar a qualquer momento do segundo semestre, já de hoje a qualquer momento do segundo semestre, a gente está pronto para começar o lançamento de linha. Isso é que é importante, essa foi a razão pela qual a gente falou um pouquinho dos barcos de Wahoo. Tá? Se eu puder só um follow-up nisso, não sei se tem a ver com o 20 milhões adicionais de CAPEX lá na certificação, se vocês em algum momento exerceram a linha. Não. E o timing, acho que o Francilmar tinha falado dezembro, só queria entender se esse é o mais cedo possível, se é um... Diz assim, vai depender um pouquinho de licença, tá? Eu não quero ser muito preciso aqui na data. Eu acho só o seguinte, eu acho que hoje nós temos tudo para ter o primeiro óleo dentro desse ano, tá? Pelo que a gente está vendo de IBAMA, de tudo. Eu não quero ser muito preciso na data. Eu prometo para vocês que no dia que sair a licença ambiental, ou logo depois de sair a licença ambiental, a gente vai dar um cronograma e vai dizer, olha, vai começar o primeiro óleo em tal data, em tal... A gente vai dar a quinzena do mês que vai começar o primeiro óleo, tá? Isso aí. Tá bom. Então, mas, por enquanto, eu acho que vamos deixar isso aqui um pouco solto, tá? É isso. A questão dos 20 milhões, não, esses 20 milhões ele não tem nada a ver com o barco, ele é um pouco do barco, mas é um pouco de tudo, assim, o projeto, como ficou parado, né, sonda parada, e várias idas e vindas e tal, esse projeto foi absorvendo um pouco mais de custo, e a gente deixou em 850 milhões de dólares, a gente revisou para 850 milhões de dólares. Isso também é outra coisa que a gente vai fazer, quando sair a licença ambiental, a gente vai dizer, olha, é tanto, exatamente tanto, 850, 860, 830, a gente vai dar um número, não vai ter nenhuma diferença significativa desses números, tá? A gente não está vendo nada disso, mas a gente também vai dar, quando sair essa licença, a gente vai dar, olha, o primeiro óleo é em tal data e o CAPEX total vai ter sido esse, tá? Mas a gente ainda tem coisas acontecendo para cá e para lá que fazem com que a gente tenha um pouco de certeza. A gente revisou para 850,
mas, enfim, é só para deixar um número mais condizente com a realidade. Tá? Não tem nada 100% fechado ali, porque o projeto ainda tem algum nível de incerteza. Obrigado. Só para eu não tomar tempo demais, os outros eram reciclagem de capital e tamanho máximo buyback. O reciclagem de capital, Regis, não, assim, no caso de Manati fazia sentido porque não tinha mais nada que fazer com Manati. No caso de Polvo Tubarão Martelo, que seria vamos dizer assim, o candidato natural à reciclagem, não é o caso, porque a nossa estratégia de negócios, né, principalmente se nós formos bem-sucedidos em algum momento com o Peregrino, nós já falamos que nós temos interesse e tal, hoje em dia não tem nada acontecendo, mas se tiver interesse, em algum momento a gente conseguir assim, vir a operar Peregrino ou de alguma maneira juntar esse negócio todo, seria muito interessante ter Polvo Tubarão Martelo, porque esse é todo o cluster de água rasa que a gente precisa. Então, é uma grande parte da sinergia, a gente não pode se desfazer dessa potencial sinergia. Tá? Por isso que hoje reciclar capital através disso não faz sentido. Né? E os outros campos não. Assim, a gente, quando gosta de um ativo, a gente gosta de ter bastante desse ativo. Né? Poderíamos vender um pedaço de Frade, poderíamos vender um pedaço de Albacora, mas aí, assim, aí não é a nossa. O esforço operacional já é todo nosso, a gente que, enfim, tudo que é manutenção, plano de manutenção, é tudo a gente, então todo esforço é nosso, então mais vale ter uma concentração. Essa sempre é a nossa estratégia. Tá? E a questão do tamanho do buyback, assim, não tem. O buyback a gente faz, pela regulamentação, a gente pode fazer até 10% do capital, né? Então, todo plano de buyback que a gente aprovar, ele vai ser 10% do capital. E aí é uma questão de qual é o tempo que você compra 10% do capital. Você comprar 10% do capital em um mês, talvez seja demasiado, mas você comprar 10% do capital em 8 meses, um ano, assim, eu não vejo problema nenhum em executar isso. Agora, a cada vez que você faz, você tem que trazer para o conselho, você tem que abrir um novo plano, assim por diante. Perfeito, obrigado. Obrigado, Regis. A nossa próxima pergunta é do Vicente Falanga, do Bradesco. Vicente, pode falar. Boa tarde, pessoal. Obrigado por pegar minhas perguntas. Eu também tenho duas. A Chevron ela perdeu as licenças para exportar o óleo da Venezuela, que é um óleo pesado ali, varia entre 10 e 30 graus API, o mais blendado, né? E que está bem na faixa dos campos de vocês, e a Chevron essa semana disse publicamente aí que substituiria esse óleo com óleo de Brasil, México, Oriente Médio. Queria entender se vocês já estão vendo isso como uma eventual oportunidade comercial para vocês, talvez menos desconto no preço de venda. E minha segunda dúvida, acho que vai para o Francilmar, vocês confirmaram que pensam em participar daquele leilão permanente, né, mirando alguns prospectos próximos aí de campos atuais, talvez fazendo mais algumas sísmicas. Queria ver do Francilmar se tem algum alvo ali que te deixa mais animado. Obrigado. Bom, Bruno, você quer falar? Posso falar? Você e o Francilmar falar. Tá, tudo bem, Vicente. Sim, a gente vê interesse, né? Isso acaba fortalecendo um pouco dos nossos olhos. Como o Roberto falou, no segundo trimestre a gente já está com o próprio óleo de Peregrino, a gente já conseguiu melhorar ele em quase $1, o nosso desconto. Tá? Então, sim, a gente vê isso acontecendo. E acho que é isso, assim, de maneira simplificada, Vicente, assim, a gente vê isso acontecendo, já teve o reflexo em Peregrino para o segundo trimestre, e a demanda para o Brasil tá bastante forte, porque o Brasil também ele está numa posição boa, né, que é um óleo que está aqui no Atlântico, e a gente, em termos de petróleo, a gente não tem restrição para vender para nenhum lugar. Então, o nosso petróleo acaba sendo, sim, bastante requisitado, e a gente está trabalhando junto com o time para maximizar, ou no caso, minimizar os descontos. E o óleo venezuelano tradicionalmente ia para o Golfo, né? Golfo do México. E então, assim, óleo pesado perto do Golfo do México é a gente, não tem muito por onde escapar. Então, sem dúvida, a gente já está vendo um pouco disso acontecer. E capturando. Da minha parte aí, Vicente, sim, a gente... É um processo normal na companhia, né? Acho que a gente sinalizou em outros momentos.
conforme a companhia vai crescendo, vai tendo um balanço mais forte, a gente começa a ter que colocar seguir na estratégia de expandir ali a área de busca. A gente já faz um tipo de exploração dentro do nosso bloco, né? Buscando novas oportunidades, foi assim desde o início, assim que a gente aumentou a produção, incrementou reserva e tudo mais. O passo seguinte é como se fosse aumentar esse raio de pesquisa. Então, tudo que for área vizinha, digamos assim, hoje o objetivo é a gente está aumentando a área dentro da companhia, a intensidade de gente colocando olhos e trabalhando forte nisso. Então, eu não tenho nenhum nome, nem nada para adiantar para vocês, eu só tenho a dizer que a gente está trabalhando forte para ver se consegue alguma coisa interessante que esteja alinhada a essa questão de explorar áreas ao entorno, e a gente maximiza as unidades que a gente já tem. E aí é 100% alinhado com a estratégia da companhia. Aumenta a produção, usa as mesmas unidades, a mesma infraestrutura, reduz custo, e aí segue o caminho. A minha perspectiva aqui para o meu lado é que conforme for passando os próximos anos, isso vai aumentar um pouquinho de passinho de cada vez e tende a agregar muito valor para a companhia. A gente começou fazendo o primeiro tieback lá que a gente foi 10 quilômetros, a gente fez um de 30, então, assim, não é difícil a gente imaginar que é quase como se eu passasse um raio aqui de 30 quilômetros, que qualquer área dessa está dentro da nossa área de interesse. Que é o que os americanos fazem, by the way. A gente não está inventando a roda, estudamos muito isso lá fora e estamos implementando aqui. Faz total sentido. Obrigado, pessoal. Obrigado, Vicente. A nossa próxima pergunta é do Bruno Amorim, da Goldman. Bruno, pode falar. Oi, boa tarde. Obrigado pelo espaço, boa tarde, obrigado por pegar minha pergunta. Eu tenho um follow-up rápido no declínio dos ativos que vocês já operam há algum tempo. Em algum momento ali no fim de 23, vocês atingiram 100 mil barris dia, nos últimos meses, com alguma volatilidade, a empresa está rodando próximo de 75. Então, o declínio aí foi de aproximadamente 25% em um ano e meio, que dá um ritmo anualizado, de forma simplificada aqui, próximo de 15%, que é superior ao que se esperava do ativo, algo mais próximo de 10%. Boa parte dessa underperformance, eventualmente, pode ser atribuída à falta de licenças, né, que a empresa teve. Então, eu gostaria que vocês, na medida do possível, comentassem sobre isso. Assim, vocês acham que dá para explicar todo esse delta por falta de licenças, ou o ativo efetivamente é um pouco mais difícil de operar do que vocês esperavam inicialmente? Enfim, qualquer cor ajudaria bastante a gente aqui a entender o que é o underlying trend daqui para frente. Obrigado. O Bruno, olha, a gente tem que separar aqui o seguinte, esse delta que nós tivemos no ano passado, nós tivemos a falha do Poço Tubarão do Martelo 10, do 4 e do ADP3. Tá? Isso soma praticamente 7 mil barris. Então, desse número, você tem 7 mil barris que pararam por conta de não licenciamento. Não é declínio natural, né? PAC é um declínio. Não é um declínio natural. Você tem uma outra questãozinha também, que é o seguinte, a Albacora, nós tivemos uma eficiência, aí depende um pouco, se você olhar a média de um ano versus média do outro ano, aí o que eu vou falar não é verdade, mas se você olhar o último TRI de 23 vis-a-vis o ano de 24, a eficiência operacional de Albacora foi 10 pontos quase superior. Nós fizemos 85 pontos de eficiência, 85% de eficiência em Albacora no último TRI de 23 e fizemos uma média de 75% em 2024, na média do ano. Tá? Isso deve contar 2.500 barris, mais ou menos, por dia. Tá? E o que realmente existe uma diferença com relação à nossa expectativa é frade. Tá? Frade, nós tínhamos uma expectativa de um declínio X, né, de um certo declínio dos poços novos, e esses poços novos tiveram, na verdade, os dois poços novos perfurados em 2024 tiveram um declínio um pouquinho superior ao que nós imaginávamos. Tá? E isso foi exatamente o que levou a gente a uma perda de 4 milhões de barris, aproximadamente, na certificação de reserva. Hoje, essa curva de reserva que você olha da Degollier, o frade, né, o PDP de frade e tal, ele já leva em consideração essa nova interpretação dos poços, essa nova interpretação do declínio. Então, foi isso que aconteceu. Eu acho que a melhor forma, em vez de a gente falar, caiu tantos por cento de um ano contra o outro, tal, não sei o quê, assim, hoje, a melhor informação que nós temos, a melhor visão que nós temos de produção é o que está colocado
na nossa certificação de reservas, tá? Você tem o PDP, que é o PDP é o que está produzindo, que já está perfurado, produzindo e tal, né? E você tem alguns capex novos. Você tem Tubarão Martelo, que a gente acha que vai voltar e assim por diante. Aí é uma questão de quando se você concorda, né, com a gente de que vai voltar nessa data que está colocada na certificação ou não. Mas em cima do PDP você já vê uma base que é a nossa melhor estimativa com relação aos ativos existentes, da forma que eles estão produzindo e instalados. A nossa visão é que a gente o nosso exit desse ano deve ser em torno de 110 mil barris por dia, tá? Lembra que a gente está produzindo a gente produziu 115 no primeiro mês, em janeiro, produzimos menos 108 por conta de albacora, principalmente. E teve um pouco de peregrino, de um polímero que eles testaram também em fevereiro, mas a gente está, vamos dizer assim, a nossa produção tipo, nossa produção deveria estar rodando em torno de 115, mais ou menos. A gente acha que vai colocar os postos de Tubarão Martelo e ainda assim vai cair para 110, esse número. Tá? E aí depois a gente coloca o Arru em cima com 40 mil e seria a nossa possibilidade, expectativa de sair do ano, de exit do ano com 150. Tá? É mais ou menos isso com relação ao declínio. Perfeito, obrigado, Roberto. Boa tarde. Obrigado, Bruno. Com essa pergunta, a gente encerra a nossa sessão de perguntas e respostas e eu passo a palavra para o Roberto para as últimas considerações. Joia, muito obrigado, Zé. Muito obrigado a todos que ficaram aqui nesse call de resultados com relação ao ano de 2024. Quero agradecer muito aos nossos colaboradores, quero agradecer muito à sociedade em geral e a vocês, investidores, que também sempre nos acompanharam durante toda essa jornada e nos vemos em breve com relação ao resultado do primeiro tri.